Olá, eu sou Felipe Henrique Lopes Gaspar e estarei agora apresentando o trabalho de título Efeito do tratamento térmico na síntese de carvão vegetal obtido de bagaço de malte na adsorção de diclofenaco sódico, que teve também a autoria de Mariana Veloso Brandeleiro e a orientação da professora doutora Gisele Nácia Almerindo. Introdução. Falando um pouco sobre o carvão ativado em processos de adsorção, a literatura sustenta que o carvão ativado perante todos os outros adsorventes é o mais indicado para processos de adsorção. Isso se deve à sua excelente porosidade, com sua alta área superficial específica e seu elevado número de poros e volume de poros, garantindo assim uma alta adsorção. E apesar do seu custo ser um pouco elevado, ele, perante todos os outros adsorventes, apresenta o melhor custo-benefício. Falando um pouco das propriedades físico-químicas do carvão, a natureza do material orgânico ela interfere na adsorção final. E isso se deve à sua composição química. Diferentes composições químicas geram diferentes carvões. E também as condições experimentais, no qual na literatura podemos observar a temperatura de calcinação e o tempo de calcinação. Falando um pouco agora sobre o bagaço de malte que foi utilizado para a obtenção do carvão, ele se trata de um resíduo da indústria cervejeira. Ele é obtido no processo de malteação. Ele representa cerca de 85% de todo o resíduo da indústria cervejeira. E ele é difícil de armazenar, ele se deteriora muito rapidamente e, portanto, ele é utilizado em larga escala para consumo animal. Entretanto, isso pode ser um problema ao passo que ele é dado para o gado, que acaba gerando gases que vão para a atmosfera. E, para finalizar, ele possui um alto teor de nitrogênio e fibras, sendo assim um excelente material para a obtenção do carvão. Chegando então na problemática do trabalho, o primeiro seria o alto custo do carvão comercial. E isso pode impactar negativamente no preço final, no custo do processo de adsorção na estação de tratamento. E o outro fator é que a literatura é quase inexistente para o efeito da temperatura de calcinação de bagaço de malte. Até existem alguns trabalhos para efeito de temperatura de calcinação para alguns outros materiais, mas para bagaço de malte é quase inexistente. E qual é o impacto da temperatura de calcinação? É visto na literatura três coisas. Primeiro, o aumento da área superficial. Também são observadas diferentes morfologias, diferentes estruturas porosas dos carvões. E a variação de temperatura na calcinação também apresenta diferentes capacidades de adsorção. Falando um pouco agora sobre o diclofenaco sódico, que é o que foi adsorvido, ele se trata de um produto farmacêutico da família das drogas anti-inflamatórias não esteroides, e é ácido. E ele é usado largamente para o alívio de dor e inflamação, sendo utilizado como analgésico e no pós-operatório também, em problemas de olho. E também, assim como outros medicamentos, com a pandemia do Covid-19, teve-se um aumento em seu consumo. Ele é um dos compostos mais comumente encontrados em ambientes aquáticos. Ele é administrado por nós topicamente e oralmente, sendo que ele não sofre uma biotransformação completa em nosso organismo. E ele acaba chegando em nossas águas pela urina e pelas fezes. Ele pode acarretar em efeitos prejudiciais à fauna aquática, e a literatura apresenta diversos estudos sobre o efeito em peixes, onde, por exemplo, os peixes acabam tendo um número de reprodução, uma baixa reprodução de peixes naquele ambiente, e danos físicos em polvos, e além de pombos e frangos, e outros animais que acabam tendo contato indireto com diclofenaco sódico. À esquerda é possível observar uma imagem de um trabalho que foi realizado, onde eles testaram o impacto do diclofenaco com um ovo de mexilhão, onde na imagem acima, o ovo de mexilhão encontra-se um ambiente sem diclofenaco sódico e abaixo um ambiente com uma alta concentração de diclofenaco sódico. E além disso, pode reagir com outros fármacos encontrados nas águas, e assim ele acaba formando compostos mais nocivos aos animais. E além disso, as operações unitárias de separação sólido-líquido, que são comumente encontradas nas estações de tratamento, na literatura nós vemos que são ineficientes, que a remoção é cerca de 50%. E
Nesse contexto de procura por métodos eficientes para a remoção de fármacos, como o diclofenaco, apresenta-se a adsorção por carvão vegetal. Os materiais e métodos desse trabalho, primeiramente, iniciou-se com a produção, onde com 3 temperaturas, 400, 500 e 600 graus Celsius, foi calcinado o bagaço de malte com temperaturas diferentes e com o mesmo tempo, 90 minutos, e com 20 graus Celsius por minuto, que é a taxa de aquecimento. Seguiu-se então para a curva de calibração do diclofenaco sódico, onde com diferentes concentrações e uma certa faixa de varredura foram obtidas as absorbâncias pelas concentrações, e assim foi feita o gráfico da equação da curva de calibração, que com a regressão linear foi obtida a equação da curva de calibração, e assim foram realizados os cálculos seguintes. Seguiu-se então para o efeito da temperatura de calcinação, onde para cada temperatura, 400, 500 e 600 graus Celsius, foi coletada uma pequena quantidade de diclofenaco, solução de diclofenaco, com o carvão, foi agitado durante um certo tempo, foi centrifugado e o sobrenadante foi analisado num espectrofotômetro UV. Sendo assim, foi possível observar em qual temperatura, em qual carvão obteve-se a melhor remoção. Com esse dado da melhor temperatura, foi feito o seguinte teste, que foi o efeito da massa, que com o carvão obtido, com o carvão com a melhor remoção, melhor temperatura, foi feito esse teste, sendo que o que variou dessa vez foi o mesmo teste, sendo que o que variou foi a massa do carvão. E, ao final, obteve-se, com esse carvão na melhor temperatura, obteve-se a melhor massa para o processo de adsorção. Resultados e discussões, nós temos aqui a curva de calibração, onde com os dados de absorvância e concentração foi obtida a equação da curva de calibração com um coeficiente de determinação bem próximo a 1, bem satisfatório. Com essa equação foi realizado os testes seguintes e o pico de diclofenaco sódico foi observado em 276 nanômetros, que foi o que se obteve também na literatura. Em relação à produção do adsorvente, foi possível observar a diferença significativa entre os rendimentos para certas temperaturas, onde em 400 graus Celsius, onde foi o melhor rendimento, chegou-se a cerca de 16%, e reduziu bastante para 500, chegando em 600 para pouco mais de 4% apenas. Em relação ao efeito da temperatura de calcinação do bagaço de malte, é possível observar a crescente da remoção em relação à temperatura de calcinação, onde a 400 graus Celsius foi observada uma remoção de pouco mais de 40%, com 500 graus chegando a cerca de 70%, mas para 600 graus Celsius a remoção é mais de 90%. Concluindo, então, os testes e análises atenderam os objetivos com resultados satisfatórios. O efeito da temperatura de calcinação se refletiu tanto nas propriedades texturais como na performance para a adsorção, e esse trabalho contribui para o avanço científico em sua área de atuação, visto que contribui com os escassos estudos na literatura quanto à aplicação do carvão de bagaço de malte na remoção de diclofenaco sódico. Os agradecimentos, nós gostaríamos de agradecer à Univale pelo apoio técnico e financeiro para a realização desse trabalho. E essas são algumas de nossas referências. Muito obrigado.